A paz do Senhor Jesus para os meus amados irmãos, internautas. Quem vos fala aqui é o pastor Tailon da Assembleia de Deus Montese, da cidade de Brejo Santo, aqui no estado do Ceará. Eu quero trazer para você uma reflexão que está na carta de Paulo a Timóteo, na primeira epístola, no capítulo de número 2 e o versículo de número 5. Paulo ele diz assim para Timóteo: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Filho do homem. Olhe bem, há um só Deus, não existe dois nem três, só existe um Deus. A Bíblia vai dizer que em Isaías, que Deus dizendo para o profeta Isaías, para dizer para o povo de Israel, que ele era o único Deus, o único Salvador. Então não existe dois deuses, nem três deuses, só existe um Deus, o Criador dos céus, da terra e do mar, e de tudo que nele há, como diz o Salmo 24. Mas também, olha o que Paulo vai dizer, há um só mediador. Observe que não está no plural, está no singular. Mediador, não é mediadores. A segunda observação está referindo-se ao sexo masculino. Mediador, não é mediadora. Então, o que é um mediador? É aquele que intercede, é aquele que é a ponte, é aquele que ele intermédia uma pessoa para outra pessoa. Então Paulo vai dizer, há um só Deus e um só mediador, aí entre Deus que está nos céus e os homens na terra. Aí ele vai apontar quem é esse mediador: Jesus Cristo, o Filho do homem. Jesus Cristo, o Filho do homem. Porque só Jesus Cristo é o mediador? Porque foi o único que veio e voltou. João 3,13, ora ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu o Filho do homem. Porque Jesus é o mediador, porque foi ele que foi o único que foi a prova do amor de Deus, a testemunha do amor de Deus. A Bíblia vai dizer em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Jesus é o mediador. Porque a Bíblia vai dizer lá em João capítulo 14, versículo 6, Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Porque Jesus é o mediador. Porque em João 10 e versículo 9, Jesus é a porta, ele vai dizer, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e acharás pastagem. Porque Jesus é o mediador, porque ele diz em Mateus 11, 28,